Projeções realistas com dados, não com otimismo. O papel aceita tudo. Uhum. Aí vai aceitar e vai riscar por cima e vai colocar. A questão é o quanto tu quer fazer de verdade o exercício de planejamento, né? Para ser algo que vai ficar ali à mão para tu olhar e acompanhar, ou quanto quer fazer pro forma para dizer, fiz. Uhum. Resolvi um problema moral que era ter que planejar o meu negócio para 2026, porque, enfim, tem que fazer. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café Empreendedor. Eu sou o Leandro Rodrigues, sempre aqui ao meu lado está a Erika Martins, o @leituras de negócios, e o Vinícius Juste, do @VG Resultados. É o Café Empreendedor, o podcast sobre gestão, empreendedorismo e negócios mais antigo do Brasil, desde 2015, com episódios todas as semanas. E o nosso time de hosts é formado por professores de gestão e empreendedores com mais de 15 anos de estrada. E aqui no Café, a nossa missão é falar a verdade nua e crua sobre criar e desenvolver negócios com temas específicos, histórias empreendedoras e muito mais. Então aproveita para seguir o Café aí no Instagram mesmo, no @café_empreendedor. E aqui no Café a gente acredita em conexões que movem negócios. E a Amazon é essa ponte, ela conecta o seu negócio a milhões de clientes no Brasil todo. Comece a vender agora mesmo com a Amazon e impulsione o seu negócio. E aqui pelo Café também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no @Agência Arcona. E também falamos para a VG. E a VG, o que? Ela existe para mostrar que resultado não é sorte, é método. Por isso ajuda empresas a enxergar com clareza e crescer com consistência, unindo finanças, processos, estratégia e gestão de pessoas em um só caminho. VG, gestão de resultados, gestão inteligente, resultados consistentes. Aproveita para seguir a turma lá no @VG Resultados no Instagram. E também lembrando, é claro, que o café é gravado aqui diretaço do Espaço Núcleo. Então aproveita para seguir a turma no @coworking.núcleo. Fala pessoal, tudo tranquilo na Santa Paz? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta no seu horário de demanda, na sua plataforma on demand. Buenas. Chegando ao final do ano. Buenas, chegando no final do ano. Já estamos ouvindo a Simone, né? A gente já tá no próximo ano já, né? Já? O programa de hoje vai falar sobre isso, né? Então tá. Estamos em 2026, mas ainda há tempo, vou fazer Um gancho? na verdade, parabenizar, né? Depois de longos anos e longas esperas, a Mauge se tornou campeã estadual de futsal feminino do Rio Grande do Sul. Então, Jogando a final em Uruguaiana. na eterna algoz, aí, o eterno rival, então, a Celemaster. Então, a Mauge, se não me engano, foram 8 finais consecutivas perdendo para a Celemaster e finalmente em 2025 conseguiu se sagrar campeã estadual. Então, meus parabéns para o Projeto Mauge, que já foi cliente lá da VG, é um projeto da minha família. Então, os parabéns aí pela conquista estadual aí do futsal feminino. Maravilha, tá louco, é uma baita conquista mesmo. Muito bem, gurizada, vamos puxar o nosso bate-papo de hoje, que é o seguinte: 10 aspectos para observar no planejamento do seu negócio para 2026, que já está batendo a porta aí, né? A Simone vem com a música, a Mariah Carey também. Mariah Carey, né? Lavando aquela lavagem cerebral daquele jingle, aquela musiquinha de Natal. Mas ela faz toda uma preparação, né? Não, é um Todo eventão, ano tem um vídeo dela cantando a música que virou símbolo. Mas não sei, né, cara? A gente tem o quê? Roberto Carlos. Então, Agora, assim, ó, sábado. É outro nível. Sábado, gravação especial em Gramado. Não sabem disso? Não. Então o Vinícius também é cultura e informação. Especial, que dizem as más línguas, eu não penso isso, jamais pensaria nisso, mas que pode ser o último, né? Nunca se Todo sabe. ano fica essa aura, né? Cada vez está mais perto. Então, em Gramado, se eu não me engano, é sexta ou sábado agora a gravação do especial do Roberto Carlos. Show de bola, muito Pra quem bem. tá nos escutando, não vai conseguir, porque esse programa vai pro ar depois. Então, correto? certamente já aconteceu. Mas então fiquem felizes que o especial do Roberto Carlos vai ser gravado em Gramado. Para quem é aqui do Rio Grande do Sul, como nós, é uma honra, né? Algo que é esperado, né? Sim. Esperado por nós, bairristas como somos os gaúchos, de ter coisas muito especiais. E, cara, agora falando sério,
o especial do Roberto Carlos é o maior, eu acho que a coisa que é mais esperada ao longo do ano e ainda comove, ainda tem muita gente que assiste, apesar dos pesares de, né, muito tempo aí estar no ar. Acho que até para os artistas que são convidados também tem um peso especial participar, né? Vamos ver quem é que vai daqui a pouco preencher essa vaga aí. Vai preencher o vazio que pode deixar o artista, né? É verdade. Profundo isso. Isso, ó. Muito bem, gurizada. Vamos puxar o nosso bate-papo aí. Então, Vinícius, traz a primeira aí, já de largada. Já de lambada. Falei, cara. Tu anunciou? Falei os 10 aspectos para... É que não teve a chamadinha do Poderoso. Da trilha? Não, eu me perdi aqui, né, cara? 10 aspectos para observar no planejamento do seu negócio para 2026. Posso começar, então? Dá-lhe a primeira. Pode. Então... Quer que eu leia os 10 e a gente vai comentando depois ou que é um por um? Um por um. Um por um? Um por um, né? Porque daí quem tá acompanhando o episódio nos dá mais chance de retenção da audiência. Senão os 10, tá, vou pra casa pensar nos 10, depois eu volto pra ver o que eles disseram. Muito bem. Então, o número 1, que eu acho que já nos acompanha há algum tempinho, né, aqui no país, mas é o cenário econômico e a taxa de juros. Né? Então, um dos pontos aí pra gente planejar 2026 é pensar que cada vez mais o crédito tá caro. Cada vez mais tá... Quem tem que trabalhar com dinheiro terceirizado, quem tem que captar dinheiro no mercado, esse dinheiro está tendo um custo muito caro. Como é que eu consigo planejar meu negócio para ter capital de giro, para eu ter dinheiro suficiente para quem faz o fluxo de caixa e não precisar buscar esse dinheiro no mercado a ponto disso muitas vezes sangrar a própria margem ou às vezes ser maior que a margem que o próprio negócio dá. E tu vê como é interessante que a gente traz aqui, porque a gente não está dizendo assim, a questão governamental, a questão da gestão, vamos dizer assim, do aspecto se vai, se cresce, não, mas é preparar o teu negócio para encarar um cenário desafiador. Né? Fazer a organização financeira, como o Vinícius falou, falando de outra forma, né? De maneira que te deixe caixa, de maneira que a tua operação seja mais barata, ou seja, não sei se mais barata é o termo certo. Mais barato, ou dependa menos também, dependendo, né, do que está no planejamento de para onde está, dependa menos de comprar dinheiro, né? Porque comprar dinheiro cada vez mais está ficando. E aí, dentro do mercado imobiliário eu acompanho bastante assim a questão de construção civil, por exemplo. E aí tu pega muitas vezes dinheiro no mercado e tem formas um pouco não tão comuns, que o Brasil não é tão acostumado a buscar de dinheiro, que daqui a pouco pode ser a forma de trazer ou investidor ou novos sócios, né, mas são formas diferentes, assim, né? Pensar um pouco fora da caixa na hora também, se precisa de grana, de injetar dinheiro no caixa da empresa. E estamos falando de algo que ainda é muito difícil, né? Pelo menos para os negócios de micro, pequeno, médio porte, que é a questão de entender os números, né? De mensurar, de parar para olhar, de entender o impacto de uma coisa na outra, né? Então, se a gente está falando de uma área que já tem um déficit aqui, pelo menos no nosso cenário cultural, que é as pessoas não se apropriarem, não se familiarizarem, ou acharem difícil, ou fazerem com base no achismo, no olhômetro, fica um duplo desafio, né? Para poder organizar essa operação e esse planejamento, também entender um pouco, se apropriar um pouco, olhar com um pouco mais de rigor, né, os números do negócio que às vezes estão ali. Então aqui eu estou fazendo isso aqui, eu vou lá e dou uma olhada e vou e volto. Aí o pessoal às vezes trata isso com um pouco de uma forma não profissional, vamos dizer assim. E aí... É porque geralmente esse custo ele não está atrelado lá nos custos normais ou nas despesas do negócio, né? Então quando a gente vai analisar financeiramente o negócio, a gente vai olhar lá o CMV, né? Então o custo da mercadoria vendida, o custo do serviço prestado, a gente vai olhar gasto de logística, de frete, a gente vai olhar o aluguel, a conta de luz, mas muitas vezes o custo financeiro da operação não entra nessa jogada. Por quê? Porque poucas empresas, falando pequeno e médio negócio, né? Claro. Faz a conciliação bancária. E quando a gente deixa de fazer a conciliação bancária, a gente se apropria muito do que acontece no seu dia a dia, a gente não se dá conta das coisas que são abatidas e que são liquidadas na nossa conta. Então, por exemplo, a venda que tu faz lá por R$100 entra 95 na tua conta. Tu considera que tu recebeu 95. Tu não considera que tu vendeu 100 e tu teve R$5 de custo. Geralmente as taxas financeiras acontecem isso. Isso vai sendo abatido da tua conta, geralmente nos financiamentos, que tu não vai contabilizando isso. E aonde é o grande problema disso? Primeiro, a gente não enxerga qual o percentual que isso está
comendo da nossa margem, né? Ou seja, da margem bruta, lá de quanto tu está vendendo. E segundo, Érica, a gente não bota na precificação. Como a gente não olha para isso, a gente não está contabilizando isso nem na hora de precificar. Então, vamos colocar aqui hoje, tu tem um financiamento ou o custo do dinheiro que tu está utilizando no teu capital de giro do dia a dia está custando 5%. Esse 5% muitas vezes pode ser maior que a margem líquida final do teu negócio. E que se tu não colocar isso na precificação, tu não busca ele. Isso se torna apenas um gasto direto lá na última linha. Então, para mim, a questão do custo-dinheiro tem que começar a ser parte dos custos que as empresas acompanham no seu dia a dia, como se fosse CMV. Como se fosse o custo da mercadoria vendida. E para quem está nos escutando, sabe qual é o custo do dinheiro no teu dia a dia? Quando, em vez de tu receber o crédito para 30 dias, tu antecipa o teu cartão. Ou seja, muitas vezes o débito vai ser em torno de 1%, o crédito vai ser em torno de 1,9%, bota 2% para arredondar. Ah não, Vinícius, mas eu antecipo o meu cartão e eles me cobram uma taxa de 3%. Então tá, então esse spread de 2 para 1, de 2 para 3, que é 1%, esse é o teu custo do dinheiro. Então hoje tu paga 1% sobre as tuas vendas de custo do dinheiro. Por quê? Porque tu está antecipando um recebimento, né, que poderia ser através de capital de giro, que tu pode contratar do banco, pode ser de um empréstimo, pode ser de várias outras formas. Mas esse é o custo do dinheiro. E ele existe. Existe. E precisa ser contabilizado, senão daqui a pouco mata a tua margem de lucratividade. Quem Estava prevendo que tenha 8% dessa conta aí que tu está falando, tirar 1%, percentualmente já é um valor... Tu fatura o quê? 100 mil, 200 mil, 300 mil? Muitas vezes é um funcionário a mais. Muitas vezes é o teu Prolabore que tu não tira. Ou o dobro do teu Prolabore. Isso tu acaba fazendo de maneira anual, né? Todo mês, antecipa. Né? A gente está dando um exemplo aqui. Mas, cara, no fim do ano, pô, é o investimento em marketing que daqui a pouco tu não está fazendo aí para conseguir converter em mais vendas. Que tu podia colocar esse custo dentro da precificação. Exatamente. E daí tu poderia contratar teu marketing e se bobear tu vende mais. Pausa dramática. Vamos pro próximo? Vamos pro segundo porque tá bem amarrado com isso, tá? Projeções realistas de receita. Com dados, não com otimismo. Cara, vocês vão ver que a VG vai começar agora uma série de vídeos bem legais que a gente está produzindo, que fala muito sobre isso, e a gente está atualizando a nossa tagline para 2026. Tá? Então, a nossa marca vai ter uma sutil mudança ali, num termo que tá começando a aparecer bastante e que a VG já vem planejando isso há uns 3, 4 meses. Se chama clareza. Falar de resultado, mas falar com clareza, com certeza do que está acontecendo. E quando a gente fala com dados e não com otimismo, ainda existe muito no mercado, e até tem uma pesquisa que traz aí pelo menos 30% das empresas trabalham com metas ou projeções de resultados que não usam o dado histórico ou a sazonalidade. Ele vai usar o bom e velho achismo. Ah, não, dezembro é o nosso melhor mês. Cara, provavelmente faz 5 anos que dezembro não é mais o melhor mês. Mas a gente trabalha como se ainda fosse. Para 2026, como as margens, a gente sabe, quem trabalha no mercado financeiro entende que cada vez as margens estão mais apertadas. Tá? Isso, para não dizer que é 100%, 99% dos meus clientes é essa a realidade. Cada vez tu tem que performar mais para sobrar mais, não em percentual, mas em volume, porque o percentual é cada vez menor das margens. Não dá mais para tu não dominar os teus números. Não dá mais para tu trabalhar sem conhecer de fato o teu negócio. Não tem como tu fazer uma precificação, uma projeção de venda, uma meta, e aí a gente pode entrar naquela boa e velha discussão que a gente fala como é que é calculada a tua meta. Né? Da onde tu chega naquele número mágico para dizer... Temos um programa sobre isso, pelo que eu me lembro, né? Temos um episódio sobre. Recente. Então, se tu não olhar para o teu histórico, não saber o que aconteceu e por que aconteceu, que é aquilo que a gente fala, tá, não, tu vendeu menos, mas quantos dias choveu? A chuva impacta na tua venda, não impacta? Quantos feriados teve? O feriado impacta ou não impacta na tua venda? Quantos finais de semana? Você já parou para pensar que tem mês que pode ter 6 dias de finais de semana, pode ter mês que vai ter 8, pode ter mês que vai ter 10? Quem faz escala está sempre ligado nisso. Mas a gente olha muito mais para trabalho. Agora, quando a gente vai projetar receita, tem muito empresário que vende hoje para pagar a conta de ontem, né?
Então, se tu não tiver essas projeções muito bem definidas olhando o teu histórico, não tem como tu planejar 2026. E a gente está levando uma premissa que se a gente está falando sobre planejar 2026, a pessoa tem que querer planejar, né? Tem que querer olhar para o próximo ano. Ah, mas Vinícius nem encerrou 2025. Sim. O máximo que tu não pode fechar então é dezembro, porque dezembro tu ainda não tem o teu dado estatístico, mas e para trás? Novembro, a gente está gravando isso dia 8 de dezembro. Já fechou novembro? Já sabe como é que foi teu mês? Quanto tu vendeu? Para quem tu vendeu? Qual foi teu ticket médio? Tu vendeu mais em qual dia da semana? Tu vendeu mais em qual horário? Eu arrisco dizer que tem muito negócio aí que não precisa abrir todos os dias, tá? Polêmico não? Depende do negócio. Não precisa. Ramo da alimentação, por exemplo. Teleentrega. Horário de trabalho. Acho que horário qual horário tu precisa trabalhar de verdade? Não, e quais dias da semana? Quais dias da semana? Daqui a pouco não precisa, tá todos os dias aberto. E aí para o empresário mais caro abrir do que... Se entrar ainda esse ano, dia 24, 31, precisa estar aberto? Ou tu faz mais por... Sempre foi assim. Quantos negócios... E aí tem gente que não entende. Ah, mas meio-dia aquele negócio fecha. Mas será que compensa estar aberto? Ou o contrário? Tá fechado, não compensaria ficar aberto meio-dia, que é o horário que o pessoal pode comprar? Então, tudo isso não pode ser baseado no achismo. Ele tem que ser baseado em número, informação. Hoje, qualquer sistema RP que se tenha, tu tem ali dia da semana que vendeu. Ah, mas Vinícius, meu sistema não dá isso. Ele não exporta. Se ele exportar qualquer planilha eletrônica, qualquer Excel te traz essa informação, né? Para começar a trabalhar, mas vai fazer por turno? Não, começa por dia de semana. Sabe, tem fórmula no Excel ali que te diz qual é o dia da semana com a data que está escrito ali dentro. Então, esse tipo de informação, o empresário que nos escuta, ele não pode deixar de ter. É obrigado a ter. E testar, né, cara? Testar a teoria. Né? Ver qual é a aplicação dela, né? Dentro desse exemplo que tu traz aí, eu lembro de atender um cliente que vendia veículos, uma loja grande, bem estruturada. De segunda a sexta funcionava. E fechava ao meio-dia e fechava cedo, tipo 6h30 da tarde. 6h30 da tarde, né? Muita gente tem... É o horário que tu consegue sair, sei lá, é mais pro lado das 19h30, tu consegue ir olhar carro e tal. Uhum. Então esse cliente... A gente vamos fazer um feirão, vamos abrir sábado e domingo. Uma vez esporádica, sim, pra gente testar e ver o que acontece e tal. Aí nós fizemos uma campanha, juntamos todos os ativos que já se tinha, porque a gente não conseguiu inserir mais nada. A gente dá isso, a gente dá aquilo outro pro cliente e tal. E aí vamos abrir no sábado e domingo. Mas a choradeira era, não, mas aí eu vou ter um custo de estar o meu administrativo financeiro funcionando, porque tu também, na medida que tu vende um carro, tu tem toda a operação né, financeira, que não é barata, né? A estrutura para fazer uma coisa bem certinha, para aceitar um carro, tirar outro de dentro da loja, financiado, tarará. Mas, cara, foi um exercício brutal. Enquanto a gente via os concorrentes ali tendo pico de vendas em sábado e domingo e feriado, nosso cliente não abria. Abria de segunda a sexta. E porque sempre foi assim, não, porque a gente abria uma época e nunca vendia nada, então a gente não abre. Cara, e a gente insistia, assim, era só nós dizendo que tinha que abrir a loja inteira. Não tem que. Então tá, então não abre, querido. Porque para quem trabalha, vamos ser realistas, não é bom trabalhar final de semana. Depende se tu é comercial, é comissionado, meu velho. Mas às vezes até pelo valor de comissão, às vezes não. A pessoa não acha que compensa, mas aí é a velha máxima. Quem trabalha no final de semana não precisa trabalhar de segunda a sexta. Escala? É o que a Erika falou aqui, né? Escala? Não, ou reduz. Trabalho de quarta a domingo. Não trabalha segunda e terça. Se tua performance de sábado e domingo é muito maior de segunda e terça, por quê? Porque tradicionalmente... É isso que a gente tem que começar a quebrar esse viés, e é isso que tu falou assim, testar. Né? A gente tem muito empresário ainda com... De novo, é porque não é normal. A gente vai muito para a normalidade, a gente vai muito para aquilo que é repetitivo, a gente vai muito para aquilo que é seguro fazer. E testar... Pô, eu vejo vários exemplos assim muito próximos que tu não precisa fazer isso sempre. Se tu fizer uma ação dessas por mês, o ganho que tu tem nessa ação, que nem o Leandro tá dizendo, abre um sábado por mês. Não precisa abrir todos os sábados. Mas abre um sábado por mês e vê se não vai compensar. Vinícius, um sábado por mês me vendeu mais que todas as segundas-feiras durante todo o mês. Isso daqui a pouco vai atender uma outra questão, que é permanência das pessoas trabalhando naquele lugar, porque né, tem essa flexibilidade que as pessoas querem, e as pessoas hoje em dia já se sentem mais no direito de buscar
né? Então, a gente está falando de uma coisa e está desembocando em outra, né? Mas acho que é interessante que vocês, se a gente voltar ali para essa chamada, né, deste tópico especificamente, que ele tem uma redação muito interessante, né? Projeções realistas com dados, não com otimismo. O papel aceita tudo. Aí vai aceitar e vai riscar por cima e vai colocar. A questão é o quanto tu quer fazer de verdade o exercício de planejamento, né? Para ser algo que vai ficar ali à mão para tu olhar e acompanhar, ou quanto quer fazer pro forma para dizer, fiz. Resolvi um problema moral que era ter que planejar o meu negócio para 2026, porque, enfim, tem que fazer. Entreguei, né? Entreguei o que esperavam de mim. Vamos correlacionar com o próximo? Bora. Sim, número Porque, 3. Leandro, deixa eu fazer uma pergunta. Dá-lhe. Basta só vender, então? Vender é o mais fácil, né, cara? Eu acho assim, pelo menos. O que é o mais difícil? Ou Vender é vender fácil. não é o mais difícil. Eu sou um cara que vendo serviço, a parte de vender, primeiro é a parte mais legal, mais divertida. Segundo é a parte mais fácil. O mais difícil é fazer a casa funcionar, entregar, de fato. Essa é a parte difícil. Eu diria que é muito fácil vender Aham. quando o teu olhar não está na lucratividade, na rentabilidade. Porque vamos lá, eu tenho uma térmica por R$5 que eu comprei e eu vender ela por 4 é fácil. Agora, por quanto eu tenho que vender ela de verdade? Então, o próximo tópico fala exatamente sobre isso. Rentabilidade por produto ou por serviço. Quanto a gente tem que lucrar? Ou mais, algum empresário está aberto para não ter lucro? Em um determinado produto? Eu já ia dizer, No negócio. no composto do portfólio. Daqui a pouco tu vai ter um que não tem grandes margens para poder te chamar para vender para um outro, que é o que realmente te interessa. Que muitas vezes também não se tem essa clara visualização de quanto isso está corroborando para, né, qual é a consequência dessa linha. Tem um estudo que fala que 70% das empresas têm pelo menos uma linha de produto que destrói a margem. Fica a reflexão para quem está nos escutando e pensar. Qual é a sua? Eu tenho um produto que me destrói a margem, que é um produto caro para a empresa. Eu tenho um centro de custo que hoje fazem 2 anos, quase 3, que ele come a minha margem, mas que eu utilizo como... Um pé de cabra? Não, ele é mais um full portfólio, sabe? Eu sigo atendendo vários clientes também com isso, então ele está ali para compor o portfólio e para a empresa... A empresa não me contrata só para isso, me contrata para isso. É como tu falou, exatamente. É um pé de cabra. É que ele não é para entrar, mas ele compõe a... Depois que entra, enfim, entrou, só vai. Não, e também para não deixar outras pessoas de fora entrar. Não ocupar um outro espaço. Só que tu tem que entender o quanto isso está custando. Sim. E, cara, de novo, a gente vai de novo para números, a gente vai de novo para entendimento, porque o quanto isso está valendo a pena. Seja o produto ou o serviço que está vendendo, e quanto tem que valer a pena. Tá, e vamos dividir, né? Tu tá trazendo a questão financeira pura, né? Sim. Não, e que é um ponto extremamente relevante, é a tua margem. Tá, beleza, tu tá meio que pagando para trabalhar e tá tudo bem. O problema é quando esse produto também ele gera uma experiência negativa com o teu cliente. Então tu tá pagando por um produto, o cliente está comprando o produto, é um produto ruim que queima a possibilidade da entrada de outros produtos que a tua empresa vende. Então, na verdade, assim, ele serviria como um pé de cabra para tu entrar com outros produtos dentro da tua esteira, só que pela experiência, tu pode estar até ali, não, beleza, eu estou aguentando aqui esse produto, outros produtos estão bancando ele. Mas se ele gerar uma experiência negativa, tu não vende os demais. E aí a tua estratégia comercial vai pro saco. Só que não pode ser... que aí, eu entendo o que tu fala, só que tem muita gente que fala assim, eu não tenho uma boa entrega porque esse produto não dá dinheiro. Tá, não. Não, são coisas diferentes. Aí não dá. Não. Aí não casa na mesma frase. Então é isso. Ou tu toma a decisão de deixar de trabalhar com esse produto, ou tu investe o suficiente para gerar uma boa experiência e que tu possa cobrar mais por ele. Sim. Essa é uma reflexão que eu já tive com vários clientes e eu tenho dentro da minha própria empresa. A coragem de cobrar mais por um produto ou um serviço. Isso é posicionamento. Isso daria um episódio inteiro. Porque a gente viu muita gente que senta aqui na mesa dizendo, eu sabia o quanto valia,
mas não cobrava, ou quando cobrava me sentia mal, né? Bom, isso aí dá um episódio à parte. Ainda hoje de manhã a gente tava numa banca, né? E eu ainda trouxe essa frase assim, cara, eu aprendi isso na martelada. Não foi um aprendizado... ouvi alguém falar e internalizei. Não, eu tomei uma. Tomei a segunda, sei lá pela 10ª, eu acho. Que peraí. Se tu contrata um especialista para, cara, quem manda nesse negócio aqui é o meu time, é a minha empresa. Então a gente posiciona assim e faz dessa forma por isso. Então tu te posiciona e tem esse valor por isso. Só que para tu chegar nesse nível, tu precisa também ter percorrido uma determinada estrada e aí a empresa tem momentos, né? Então o momento da empresa lá no início, daqui a pouco, cara, é abraçar qualquer coisa. A gente vende tudo para todo mundo, tá, beleza, tô formando ali, estão aprendendo, faturando, conseguindo pagar as contas. Na medida que tu vai desenvolvendo ela, aí, cara, esse posicionamento, o dizer não, o precificar de forma correta, o cobrar o justo e muitas vezes dizer não para alguns projetos é o que separa a empresa que cresce da empresa que fica ali patinando, né? Vamos pro próximo? Vamos. Eu tenho o quarto que está muito vinculado ao quinto, tá? Mas vamos primeiro no quarto. Para planejar 2026, a gente não pode deixar de analisar, e cada vez mais um assunto que já vem muito aqui no nosso programa em 2025, 24 e 25, eficiência operacional e automações. A gente sabe que dentro de uma empresa, né, o setor operacional, ou seja, aquele que vai executar principalmente o processo que a gente mais vende, vamos colocar assim, muitas vezes o custo com pessoal ele é um dos custos mais altos de uma empresa ou de uma pequena empresa, né? E quanto mais a gente consegue automatizar, tornar os processos autômatos, conseguir ter software, sistema, robotização, enfim, todos os elementos para que, primeiro, tu performe mais, fazer mais com menos. Para mim esse é o grande segredo para 2026. Foi o que eu consegui fazer na VG em 2025. Fazer mais com menos. Eu estou faturando 15% a mais, batemos a meta de 15% de crescimento, com 15% a menos de pessoas. Ou seja, numa régua, óbvio que não é assim, tá? Dá quase 30% de resultado. 70% do nosso custo é pessoal. Então, por isso que dá para quase bater nisso. Como é que tu consegue fazer isso? Primeiro, processos mais claros, diminuição de gargalos, aumenta a performance, time mais organizado. Então, quanto mais tu consegue organizar a tua operação e automatizá-la também, mais te entrega na última linha. Que última linha, para quem nos escuta, é o resultado líquido, é a lucratividade líquida do negócio. Para mim, a automatização desses processos, mas também o entendimento, a padronização, muitos falam em mapeamento de processo, padronização de processo, e tem gente que chega a dar aquela repulsa, mas vai burocratizar. Não. Mapeamento de processo, padronização de processo não é burocratização. É apenas definir a melhor forma de se fazer para evitar que se faça, primeiro, levando mais tempo, mas segundo, que é o segundo ponto que eu ia trazer aqui, reduzir a quantidade de retrabalho. Que se dependa menos do juízo daquele que está executando, né? E se a gente parar para pensar, as expectativas que as pessoas têm em torno da IA é justamente isso, né? O que a IA vai poder fazer sozinha para me liberar mais tempo, para eventualmente remanejar um posto de trabalho, por aí vai, né? E acho que a gente vive um bom momento para ampliar, né, essas possibilidades de automatização. Que aí eu já vou fazer um gancho com um quinto, tá? Que fala muito sobre estrutura de pessoas. Então, capacidade real versus metas desejadas. Mas aonde eu quero fazer essa costura? Como é que tu consegue projetar a capacidade de produção do Leandro no mês? Quanto o Leandro consegue me entregar? Porque quando a gente fala em automação, a gente tá falando em ganhar tempo. Produzir mais com menos. Mas se eu não sei mensurar o quanto o meu principal recurso de uma empresa hoje em dia, que são as pessoas, consegue entregar, como é que eu consigo definir que eu vou receber mais com menos? Hoje, será que o Leandro, dentro da carga horária que ele está disponível para a minha empresa, porque basicamente é isso que vem acontecendo hoje em dia, né? Questão de venda de hora,
O Leandro está 40 horas por semana disponível para mim. Mas quanto ele pode produzir em 40 horas? O que eu espero que ele produza? Porque se eu vou para uma IA, eu tenho que ter um balizador. A IA vai automatizar meu processo. Beleza. O Leandro produzia, sei lá, 100 unidades, agora a IA vai me ajudar a produzir 150? Ou não, uma IA vai me entregar 80, o Leandro faz 50 hoje. Beleza, mas a capacidade do Leandro é fazer 100. Ele que está sendo mal utilizado ou o processo está mal definido. Então, essa estruturação, principalmente de expectativa de o que eu consigo gerar através das pessoas, e aí para trazer metas mais bem definidas, que eu acho que é um bom momento da gente refletir quando a gente fala de IA e automação. Porque quantas vezes tu tem um funcionário que produz o dobro do outro? É a IA que vai resolver todos os teus problemas ou falta ainda muita base, falta muito trabalho de liderança? Não conferente de produção. Teu líder não pode ser um conferente de produção. Não pode ser aquele que vai ficar com um chicote lá atrás das pessoas para produz mais. Liderança tem que ser muito mais estratégico, tem que entender isso. Qual é a ferramenta que precisa para produzir mais? Qual é a diferença entre as pessoas e aonde eu consigo fazer com que uma performe mais que a outra? Então, essa estruturação de pessoas, não só a gestão de pessoas eu estou trazendo aqui, tá? A gestão de pessoas não é aquela coisa bonita de ter endomarketing, de ter ação, de ter festa, de ter presente, não. A estratégia de gestão de pessoas para fazer com que as pessoas estejam no lugar certo, performando da melhor forma possível. Aí vem a questão de engajamento, de motivação, de satisfação, né? Que corrobora com tudo isso. Mas se a gente não começar a analisar as pessoas como... Vamos voltar um pouquinho, né? Analisar mais como recurso mesmo do que somente com felicidade. Porque eu prefiro, sei lá, a Érica com uma nota 8 de felicidade produzindo o dobro do que o Leandro com nota 10 de felicidade produzindo metade. Sim. E não, tu tá falando, tô pensando várias coisas, mas, cara, a primeira coisa para compor esse primeiro tópico que tu trouxe aqui é parte do gargalo, né? Entender onde é que vai afunilando. Onde é que tu tem mais demanda, onde é que demora mais. A partir daí usa inteligência artificial, muda um pouquinho o processo. Pô, posso dar um exemplo aqui, lá na agência. A gente tem, por exemplo, produção no agro. É um pouco mais complexa, porque tu tem a questão muito visual da parte técnica, do detalhe. Então tu pega uma folha de soja, ela pode ser verde, ela pode ser linda, mas ela pode estar com uma ranhurinha, uma coisinha assim, um detalhezinho. Se ela não tiver com o grão, né, bem estruturado dentro da vagem, ela tem um impacto, ela tem outro, enfim. Então a gente mudou um processo lá dentro, que melhorou brutalmente a produção, que foi, cara, o cliente aprova os materiais antes da produção, a parte visual. É uma coisa simples. A gente não fazia isso. Então ele olha antes, ele lê. A gente vai falar, por exemplo, de um determinado fungicida, tá? Tá aqui a foto, tá aqui o texto, ele olha, não, tá, show de bola, vai para a produção. Agora, o que aconteceu nessa questão de retrabalho, de processo e tarará? Ou a falta de um processo para atender esse cliente, porque aí esse processo é para atender, não digo nem esse cliente, este mercado. Essa parte mais técnica, assim. Cara, a gente, fazendo esse pequeno ajuste, ganhou, nossa, assim, ó, eu não contabilizei o volume de horas, mas, cara, melhorou a produção absurdamente e também a expectativa com o cliente. Uma mudança simples de processo. Então, cara, uma mudança simples ali, claro, depende mais do cliente ficar olhando, tarará, mas o cliente também precisa entender que muitas vezes ele tem que estar dentro do barco para fazer a coisa andar, né? Mas aí vem a questão da educação também do cliente, né? Exatamente. Cabe a nós, acho que deu daquela... não sei como é que eu chamo isso, mas... O cliente está sempre certo? Não, a razão é do cliente? Não, mas também da gente só reclamar do cliente. Não, e não entender que a gente tem que educar o cliente para aquilo. Porque, de novo, muitas empresas, principalmente quem presta serviço, quem te abastece é o cliente. Exatamente. Sabe? Principalmente no teu caso, né, Leandro? Mas no meu caso também. Eu dependo muito do cliente para ter retorno. Então, se eu não trabalhar em parceria com o cliente e só reclamar, quem perde somos nós, porque o contrato vai acabar. Com certeza. Ah, mas então seleciona melhor teus clientes, mas... Cara, só um pouquinho. Tu vai pegar só cliente perfeito? Não existe esse dependendo cenário. do estágio, não existe isso de selecionar cliente, né? Inclusive é fazendo esses contratos ruins que se aprende
Eu não vou dizer que eu discordo de ti, mas o cliente chato, o cliente ruim, entre aspas, o cliente exigente, cara, foram, pra nós, assim, é sempre os clientes que melhoram a agência. Não, Parece eu que eles acho- agregam um pouco na nossa gestão mesmo. Não que a gente seja ruim, né? Parece que os caras dizem assim, não, pô, aí tua ótica assim. Não, é que eles. Cada um vai trazendo um pouquinho, cara, aquilo vai integrando dentro do DNA, tu fica mais exigente, mais criterioso e acho que sempre melhora, né? Não, acho que sim, só que eu até trouxe a colocação num outro sentido. Por exemplo, daqui a pouco o cliente é que busca aquilo que não é o que tu entrega. Entende? Tu não é para ser o fornecedor dele, nem ele é teu cliente. Ah, sim, sim. A gente até comentava aqui, né, sobre uma cerimonial de eventos que tem aqui na região que só faz evento que tem orçamento ilimitado. Uhum. Ilimitado. Que não tem né, esse parâmetro, né, como requisito prévio para sentar e organizar um evento. Então, não é qualquer tipo de cliente que vai fechar com essa proposta e vice-versa. Né? E por aí a gente vai. Eu acho que tem muito isso, né? Essa questão do escolher o cliente no sentido de o que ele busca Sim. não é aquilo que eu estou disposto a entregar. E vice-versa, né? Outro Então, vamos processo. pro sexto, Não, gente. só outro processo que a gente teve é o processo de uma mistura de análise, aquela conversa inicial lá na agência para ver se este cliente tem condições de ser nosso cliente. Ou melhor, tá no momento dele ter uma agência de publicidade. Aí sim, aí sim. E eu Aí- imagino aí que é com o uma Vinícius discussão seja a boa. mesma coisa, Oi? né? A mesma, Aí é uma discussão boa. isso que o Vinícius deve passar pela mesma coisa na questão de consultoria, assessorias, mentorias, por aí vai. Mas como eu vi hoje uma banca lá na incubadora, né? Depois de criar o monstro, ninguém consegue matar, né? Não dá pra deixar se criar, né? Tem que arrancar direitinho. Gente, vamos adiante que a gente tá bem avançado de horário. Vamos lá. O sexto, ele está muito correlacionado a um dos nossos primeiros, que fala sobre a gestão financeira integrada, né? E aí traz muita questão de caixa e liquidez. Então a gente falava do custo do dinheiro, aqui a gente vai focar muito nessa questão do controle da disponibilidade do dinheiro e principalmente que muito negócio quebra por não entender essas particularidades do teu fluxo de caixa. Então vamos pegar um exemplo, sazonalidade. Uhum. Tem negócios que janeiro e fevereiro é morto. Tu vai programar o Prolabore, a distribuição de lucro, igual para todos os meses? Outro grande exemplo, agora, novembro e dezembro. Novembro e dezembro tem 13º. Geralmente tem férias, que a gente antecipa, né? Então se a Erika tirar férias dia 20 e voltar só dia 5, eu pagaria o salário dela Do mês? de 20 até 30 só lá no dia 5. Eu tenho que pagar 2 dias antes do dia 20, então dia 18 eu já vou ter que pagar. Sim. Então, essa sazonalidade não só de venda, mas também de custo, de gasto, quebra muita empresa que não tem dinheiro em caixa. Eu já vi muito, mas assim, ó, sério, muitas vezes empresa desesperado. Por dinheiro. Eu ia dizer um créditozinho ali pra Qualquer coisa. liquidar o... É brabo, tio, é brabo. E aí tem que vender patrimônio, às vezes, com qualquer valor para Queimar. para né? rentabilizar, sendo que daqui a 10 dias vai ter dinheiro em caixa. Ou deixando de pagar fornecedores, pagando multa e juros, que o que mata é a multa. Os juros muitas vezes é baixo, os juros geralmente é 1% ao mês, mas a multa muitas vezes é 5, 10, 15%. Então, esse erro de administração, e aí a gente está falando de novo, isso é ser profissional na gestão do teu negócio. Ele muitas vezes mata um negócio que poderia ser rentável, mas falta dinheiro em algum momento. É que às vezes também faltam entendimentos básicos, né? Como, por exemplo, o fato de que ter vendido não é sinônimo de ter dinheiro disponível. Exatamente. Muitas projeções são feitas assim, vendi tanto. Tá, mas entre o vender e o receber e o dinheiro estar ali, né? E o quanto uma coisa se distancia da outra também, isso muitas vezes passa batido, né? O Sebrae traz um dado bem interessante. 82% das pequenas empresas que quebram tinham um problema de fluxo de caixa, não de venda. E vamos lá, né? Se a gente pegar os grandes gurus aí da rede social, é venda, 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 venda. E não gestão financeira. E se pegar também a maioria dos empresários que nos escuta, eles sabem mais vender o seu próprio produto do que gerenciar seu próprio dinheiro. Por isso que a gente fala, muitos programas a gente já fez aqui sobre sociedade, muitas vezes vale a pena tu dar
sociedade no teu negócio para alguém que vai administrar o teu negócio do que tu trabalhar sozinho. E tem situações, né? A gente está falando aqui numa maneira um pouco mais genérica, meio que se encaixa para boa parte que está nos escutando. Mas tem lá uma determinada empresa que tem problemas muito mais sérios, né? E, pô, eu administrei uma empresa que tinha problemas sérios de caixa, de entrada e saída de dinheiro, assim, era uma mistura de dívidas trabalhistas, por um lado, era um absurdo do que saía de dinheiro para pagar essas dívidas trabalhistas, que era difícil de contabilizar isso, ao mesmo tempo uma dificuldade de conseguir se colocar no mercado para conseguir vender. Então, assim, era uma ginástica financeira extremamente no detalhe para conseguir sobreviver. Não estou nem dizendo assim, conseguir bater meta, não, conseguir estar no mês seguinte parar de respirar trabalhando. debaixo d'água. Mas tem a outra empresa que é simplesmente desorganizada, que vende bem, que tem uma boa lucratividade, que tem um bom formato financeiro, mas peca, né, em alguns aspectos que poderia estar melhor. Poderia ter um caixa mais estruturado para aguentar ali uma sazonalidade qualquer, e daqui a pouco não. Tá tudo, não, mas naquele mês ali a gente já pega mais um crédito, pegamos 30 pila aqui, já dilui durante o ano segue mais ou menos naquele, aí vai de novo aquele mês ali, se engata de novo. Então é importante para quem nos ouve entender o momento da sua empresa e daqui a pouco poder ser uma opção de fechar as portas. Se ela não está fechando no financeiro, seja pelo mercado, seja pelo custo, seja por outros problemas, cara... É o empreendedorismo da depressão aqui, né? Mas, cara, uma opção é vender, fecha o negócio, começa de novo outra atividade empreendedora. Mas não é empreendedorismo da depressão, é empreendedorismo da realidade. Não, parar sim. de encantar, de dizer que é bonito, não. Que é tudo lindo, tudo maravilhoso, cara, né, vale cara? muito a pena, mas tu tem que ter trabalho depois que o teu negócio chega em certo porte, é na gestão, não é mais na operação. E eu escuto muito de alguns clientes quando eu começo a entrar mais na parte de governança, assim, de estruturação disso. Tá, mas o que faz um diretor? Qual a função de um diretor numa empresa? É isso? É pensar na estratégia? É olhar para os números? Não é ficar entregando, atendendo o cliente. Não é ficar com a barriga no balcão, como diz o outro? Ou fazendo como entrega? Diz o outro, pô, essa aí fedeu a mofo. Vamos lá. Vamos. Estamos no 7º, correto? Então, nosso sétimo ponto aí para pensarmos o planejamento 2016, Leandro, me ajuda. Bora. Omnichannel, o que quer dizer? Omnichannel. Eu que não sou, aliás, não é que eu não seja fã dos inglesismos, né? Mas eu valorizo a língua portuguesa e o entendimento. Tu tá multicanal, tu tá em todos os canais. Então, se nós temos que estar em vários canais hoje em dia como negócio, tu tem estratégia e meta determinada para cada canal? Tem que ter. Onde tu tá, tu tem que ter. Agora, tu deveria estar naquele canal? Aí já Mas é outro questionamento. A resposta às vezes vem disso, né? Desse monitoramento, dessa ideia que não se concretiza ali. Bom, talvez o que precisa para estar nesse canal não fecha ali, por aí vai, né? Então, vai puxar ele ali, não? Não, é esse. É estratégia comercial clara e metas para cada tipo de canal onde tu estás. Ou que tu deveria estar. Ou não deveria. E fazer essa avaliação, né? Cara, a gente... Entrou um cliente novo para a agência um pouquinho maior, assim, tipo uma abrangência mais estadual. E a gente está justamente nesse pé de entender o trabalho de agência de publicidade, né? Abrindo um pouquinho aqui, a gente... Cara, qual o perfil? A gente tem que atingir pessoas de 40 a mais com mídia e com venda. Tá, onde é que essa gente está? Elas estão no rádio. A gente falava agora há pouco aqui, né? Elas estão na TV. Não, elas estão na rede social. Qual rede social? De que maneira a gente atinge elas, né? Qual a meta para cada um? Dá um outro dado aqui, ó. A gente atende um médico que é urologista, um cara novo, que ele não quer rede social, ele não quer Instagram, ele não gosta, ele não quer se expor e ele é meio avesso. Esse cara, o meu cliente é mais velho e ele tá no rádio e tá. Cara, a gente produz o quê? Spot de rádio. Só. Uhum. E o consultório lotado. E assim, ó, da nossa região aqui é o serviço mais caro que tem. É com laser, é tudo mais caro, vamos dizer. Mas tá, cara, teve uma leitura que meu cliente tá na jornada esportiva, meu cliente tá num jornal e é isso. E dá resultado. Agora,
dependendo do negócio, cara, precisa estar aí, claro, em mais canais. A gente está falando de um profissional que trabalha basicamente autônomo, né? É relativamente fácil encher o horário de um único profissional. Agora, vai partir para a empresa, cara, cada negócio, cada rede social tem uma comunicação, pode ter objetivos. Né? Aqui no Café a gente tem objetivos de novos seguidores no Spotify, por exemplo. A gente tem objetivos de novos seguidores, pessoas que seguem, né, a conta do YouTube. A gente tem dentro do Instagram, do Facebook, a mesma dinâmica. Né? A gente está em redes sociais de maneira de teste ainda, no TikTok, por exemplo, não é o nosso público, mas a gente está buscando entender como ela se comporta e como se renova. É teste. Mas isso que eu ia comentar, né? O próprio Facebook, tem muita gente que critica, fala mal ou não usa realmente, mas tu pega para economia prateada, o Facebook ele ainda é o principal rede social de consumo. Então, se a gente não entender o negócio, o público-alvo e aonde nós temos que estar, mas principalmente é isso que fala esse tópico, qual a estratégia e a meta? O que eu quero? Pô, vamos lá. Falando básico do comercial. Minha empresa tem que faturar 50 mil esse mês. Beleza. Por onde? Eu quero 40 mil dos vendedores externos e 10 mil da rede social. Ok. Mas estabelece. Porque muitas vezes... Aí o Leandro pode me corrigir se eu estiver errado, mas muitas vezes se coloca muita grana por um canal que não traz retorno. E aí tu pega o principal canal de aquisição de cliente, aquisição de venda, tem pouca verba. Ou... Vamos lá, os próprios colaboradores que trabalham lá são pouco recompensados. A gente tem que enxergar da onde vem o dinheiro e investir para que se tenha mais retorno sobre isso, né? Lembra quando eu falei que a empresa que quer contratar a agência, a gente tem que entender se ela está no momento de contratar uma agência. E a parte da análise é justamente isso. É entender o nível de maturidade que a empresa tem no processo comercial. Basicamente é isso que a gente faz, né? É analisar o processo comercial, entender quais os canais, como é que é a dinâmica, se a equipe comercial, ela, digamos, já está bem arquitetada com a rede social, com o WhatsApp. E aí vou trazer se tem processos bem estabelecidos. Se não, a gente entra com uma consultoria, organizamos e está lá. Agora tu está pronto para receber a agência. 8º ponto para tu seguir falando sobre isso. Experiência do cliente e retenção. Se tu não enxergar para isso em 2026... tu não vai alcançar os resultados que tu espera. Quanto custa tu trazer um cliente novo, passar por todo esse processo? Aí tu tem lá o cliente que já comprou contigo, que gosta da marca, teve uma experiência bacana. Quanto custa a recorrência dele? Então é essa reflexão que muitas vezes que a gente tem que fazer. Tá? E aí, que estratégias tu tem para o novo? Que estratégias tu tem para manter o que tu já tem, que é mais difícil? Cara, tu tem um exemplo assim que me dói, eu vejo. Pega a TIM, por exemplo. TIM, claro, essas telefonias que estão sempre nos extorquindo, tá? Isso eu me lembro do dia lá. Lembra? Cara, eles criam uma campanha para trazer o novo, mas não oferecem para quem já está na base. Isso é a coisa mais absurda que pode ter, assim, né? A gente está com uma campanha aqui para você entrando agora, tu tem 50% de desconto, ganha isso, aquilo, aquilo outro. A Érica que já está lá há 15 anos não recebe nada. Detalhe, né? Muito se viu na Black Friday esse tipo de ação, né? Isso aí, a gente está falando de uma ação, mas isso aí já gera uma experiência negativa, por exemplo. Então, cara, isso aqui é um mar, né, de possibilidade, mas eu diria o seguinte, tenha alguns canais, entenda ele, treina a tua equipe para conseguir trabalhar bem com esses canais aí, estrutura isso, tenta buscar conhecer os valores de cada lead, isso vai te ajudar também na gestão desse lead e vai aperfeiçoando o trabalho comercial em cima desses leads. Outra coisa que é comum a gente ouvir assim, tá vindo só lead ruim. Tá, mas o que é o lead ruim? Por que não foi... Como é que é o processo, o passo a passo, o atendimento dele? Pode ter uma inteligência artificial no meio da jogada ou não? Ou um bot resolve? Mas esse tipo de coisas precisa trazer à tona, assim, que ainda é bem assim... vou dizer, pouca empresa usa de maneira estratégica. Algumas usam, mas assim, poucas fazem um trabalho bem feito com inteligência artificial, com esse pré-atendimento que ajuda muito, tanto no trabalho de uma venda mais consultiva, quanto numa venda mais direta mesmo. Aí posso puxar o nono? Por favor. Porque aí o Leandro só está dando gancho, então eu sou obrigado a utilizar os ganchos dele. Inovação acessível. Não é tecnologia cara, é adaptação rápida.
planejar 2026, e aí a gente fala muito sobre IA, né, que em 24 e 25 bombou muito em todos os segmentos. Eu vejo muita gente fazendo isso, né? Colocar IA do jeito que dá, no lugar que puder, só para ser inovador. E aí esse tópico fala muito sobre entender aonde tu vai colocar essa inovação e que ela seja acessível principalmente para implantações rápidas e de fácil uso pelo usuário, né? Aqui até o textinho que traz, ele mostra que uma pesquisa da IBM desse ano mostra que as empresas que inovam de forma incremental, pequenas melhorias contínuas, crescem 2,8 vezes mais rápido do que as que só fazem grandes mudanças esporádicas. Então, não é fazer um novo grande projeto, não é botar a IA da melhor forma possível. É começar a incorporar isso dentro do teu dia a dia. Então, eu não vou ter um chatbot lá para fazer todos os atendimentos da minha empresa. Tá, mas por onde vem a maioria dos teus atendimentos? Não é mais fácil configurar um chatbot só do setor de recepção do que o comercial, o financeiro, o administrativo, manutenção? Parece que as pessoas querem fazer grandes entregas cada vez mais, fazer projetos mais complexos ou uso da IA em tarefas mais complexas e esquecem que pequenas alterações no dia a dia já vão resolver muito mais, que ainda as empresas vão precisar de pessoas, tá? Não sei se está todo mundo preparado para ter essa discussão, mas as pessoas vão seguir existindo. Aquela utopia que as máquinas vão trabalhar por nós e a gente vai sentar e ficar esperando só o dinheiro entrar, não existe. É a mesma fábula do empreendedor que quer virar só investidor. Não, eu quero abrir um negócio, mas eu quero que as pessoas trabalhem por mim. Eu quero ter retorno de 20% ao ano. Cara, e tem um outro ponto para mim que é o seguinte: a gente está num momento que a tecnologia nunca teve assim tão acessível, tão fácil de tu pegar, colocar, inserir no teu dia, treinar uma equipe, fazer a coisa acontecer, sabe? Antes, para tu trazer um software, para tu trazer uma solução, cara, tinha que contratar uma empresa. Era um balaio de dinheiro. Tinha que vir alguém de outra cidade para treinar a tua equipe. Era uma rosca sem fim, sabe? Hoje, com 3 aplicativos, pega um chat GPT, né? Uma outra plataforma ali, que eu não vou lembrar agora o nome, que faz a relação da inteligência artificial com outro software. Então, por exemplo, vai fazer um atendimento com o IA. Se quiser tu mesmo fazer o teu software, tu consegue fazer isso. E com algumas aulinhas no YouTube, tu... Inclusive, eu estava dando uma pesquisada e o que tem de gente falando, cara, abra uma agência de IA. E não é uma agência de IA para criar conteúdo, é uma agência de IA para solucionar os teus problemas, né? E acho que essa visão de trazer para dentro da ótica da empresa como que a gente pode resolver os nossos gargalos, os nossos processos, a nossa demanda com uma inteligência artificial ou com um sistema que a gente mesmo possa criar e melhorando ele ali. Cara, não são poucas empresas que eu tenho visto que tem o tipo profissional que seria o profissional da TI, profissional da inteligência artificial, que é uma mistura de consultoria ou de mão na massa mesmo, pega e resolve, faz umas gambiarra ali com o software que a empresa já está utilizando, mas consegue trazer soluções, né? E daqui a pouco trazer até para o time comercial ali que a gente falava antes, munir eles de informação, seja lá do que for ali, para melhorar a performance, né? Concordo. Vamos para o último? E tá barato esse acesso. É muito mais barato hoje alguém que estude e aplique IA do que a gente tinha antigamente em programação, né? Cara, eu tenho um número na cabeça, assim, quando eu trabalhava numa indústria, né, de trator, era 2009, 2010 ali, e pensa, nessa época o dinheiro valia mais, né? Eu lembro que a gente pagou 50 mil reais, mais ou menos, assim, para fazer a implantação do sistema. 50 mil reais. Eu não digo que hoje não se tenha similaridade de valores ainda. É mais barato. Mas, cara... 50 mil reais na época tem outro peso, né? Hoje tu paga 3 mensalidades de softwares distintos ali, tu já resolve muita coisa interna da empresa com 200 pila, assim, 100 pila. Tem software por 500 reais que está substituindo muito software de 4 mil por mês. Muito. Então, não é por tecnologia que a tua empresa vai, né, perder espaço. Para encerrar, já que a gente está chegando no finalzinho do programa, no Brasil a gente vai passar por uma grande mudança agora. Inicia em 2026, mas os impactos é mais 27, 28, se eu não me engano, que são o planejamento tributário. E aqui o tópico fala sobre os riscos estratégicos. E aí aborda a parte tributária, regulatório e concorrencial. Mas vamos focar nesses
que praticamente todo mundo que faz um planejamento estratégico mais robusto, faz lá suas ameaças e oportunidades, nas ameaças sempre vai aparecer grifado as ações governamentais, as ações do ente público que podem afetar o teu negócio. E aí, esses dois, eu acho que o regulatório e o tributário são, acho que o radar de todas as empresas do Brasil não foge muito disso. Se vai haver alguma nova legislação que pode afetar o teu negócio e principalmente a questão tributária, né? Quanto tu vai gastar, tu vai ter o custo maior de impostos e quanto isso pode, de novo, se não bem precificado em cima dessas mudanças, afetar o teu negócio. Não sei se vocês já deram uma olhadinha. A Erika esses dias compartilhou algo também lá no nosso grupo sobre a reforma tributária. Mas vocês chegaram a ver isso na prática? Cara, de resultado tem muita empresa que vai ser impactada, né? Eu acompanho um pouco mais o mercado imobiliário sobre a ótica do tributário e ela, sim, tanto que tipo, faz toda palestra, evento desse mercado que eu participo, assim, se traz bastante elementos, né? Modificações no processo de locação, no processo de quem tem, sei lá, até mesmo holding patrimonial, enfim. Ele dá uma mudada grande e não é para aliviar, né? É sempre isso que me chama a atenção. Tipo, nunca vai ficar mais simples de pagar, porém não vai ficar mais barato. Aí é que tá, esse é o ponto, né? Não vai ficar mais barato para quem paga, né? E outras modificações que a gente vê também no MEI agora e tal, essa coisa do MEI com do CNPJ e do CPF da mesma pessoa que recebe, né? Daqui a pouco recebe um pouquinho no MEI, recebe um pouquinho na pessoa física, agora a Receita juntando tudo isso também vai ter mais um impacto significativo aí, porque tem muita gente que dá essa jogada ali, né? Eu acho que tem também o que vai se aplicar à realidade de cada negócio, né? Acho que vale a conversa com o contador, tirar um tempinho um pouquinho maior para ir se apropriando, ver o que muda e não só ser surpreendido com... Porque eu acho que esse é o... Desculpa, te interromper. Não, vai. Não, dizer que uma das coisas que a gente aprendeu muito sobre empreendedor no Brasil é que é feio pagar imposto. Então, não, feio não é caro. É caro. Não, é caro. Esse é o problema. Não é porque tá caro a tua internet que tu vai lá e tu vai roubar a internet do vizinho. Eu vou ser polêmico hoje. Não é. Teus valores estão acima de muita coisa. Uhum. No Brasil, a gente parece que legitimou sonegar imposto. Essa é a realidade. E é muito mais fácil sonegar imposto quem tem muito mais dinheiro e muito mais recurso e acesso para fazer isso do que o pequeno e médio que nos escuta. Para ele é muito mais difícil. Então, tá aí uma frase... Eu vou trazer em exemplo isso que tu fala aqui, né? Uma das maiores empresas aqui do Brasil conseguiu organizar sua holding patrimonial, os seus sócios para, no processo de migração, desviado. uns 4, 5 anos para frente, ela conseguiu organizar tudo bonitinho para não pagar imposto, porque ela provisionou antes, ela avisou antes de sair essa decisão. O imposto da distribuição de lucro, né? Ele então, transformou isso em... Exatamente. 10% do que o Brasil arrecadaria viria desta empresa. 10 ou 5%, agora eu não me lembro. Então ela tem um impacto. Só que essa empresa não vai pagar, porque ela soube jogar as regras ao favor dela. E agora, esse é o tópico. Quem senta na graxa, em outras palavras, é o pequeno e médio empreendedor. Tá, a gente está falando de uma distribuição de lucro lá e tal. Mas, cara, é 10%. Mas no próprio IVA, né, que é o que vai se transformar na nossa reforma tributária, também o que o tópico fala é exatamente isso, é se preparar para isso. É não ser pego de surpresa, é não pensar... Porque também o brasileiro sempre pensa o seguinte, mudou alguma coisa. O prazo é até dezembro de 25. Não, mas isso vão revogar. Vão prorrogar. Vão prorrogar. Só que aí tá... Não vai estar na hora. Vai lá para março, depois do carnaval. Tu vai inserir esses 10% lá no teu custo para continuar tendo a mesma margem de lucratividade ao longo do ano, por exemplo? Só para corrigir, é 10% sobre o lucro, não sobre o faturamento. Sim. Mas igual é um valor que tu vai considerar. E outra, vai impactar o teu negócio. Vamos lá, quem está nos escutando, o mínimo tem que saber, regime simples, regime lucro real, lucro presumido, aonde é melhor se encaixar.
Já discutiu isso com o teu contador? E Eu tô temos louco um pra programa desenquadrar, sobre mas é uma longa Não estrada. dá, o simples para desenquadrar paga 20% sobre folha. Quem tem funcionário já está morto. Entende? Só que é isso, esse tipo de discussão... Não, eu tô louco pra desenquadrar, eu quis dizer em termos de faturamento. Não, Tu pode desenquadrar por vários... Não, pontos mas eu ali, digo, né? quem é do simples hoje pode ir para um lucro real, um lucro presumido, não tem problema. O problema é que é isso, essa discussão de qual é a melhor via para se fazer, também eu vejo pouco nas rodas de conversa de empresário. Tem muito empresário que não domina nada da sua contabilidade. Ok, não precisa dominar o fato de dar uma aula sobre, mas tu tem que entender o impacto. Não faz questão de ser proprietário. Não, cara, um balancete da empresa. Sabe quando é que tu consegue distribuir lucro, Leandro? Quando a empresa tem lucro. Sim. Pergunta para os empresários se eles conhecem o seu balancete para saber se a empresa dele, na contabilidade, dá lucro. Muitas vezes eles nem enviam a documentação para a contabilidade. Daí a contabilidade faz o mínimo, que é atender a questão de gerar as guias de impostos, mas a realidade financeira e contábil da empresa não existe. Então... O que eles não falam é sobre... Eu estava tentando me lembrar o termo que elisão fiscal. É Também. pagar da forma correta, de maneira estratégica, para Isso. conseguir reduzir. Pra É mim, diferente do não pagar ou do sonegar. é isso aí. É usar é o que fez essa VEG, empresa. A VEG. 2026 para mim é a lição da VEG. É entender mais sobre o que impacta o teu negócio e parar de reclamar. Eu sei que tá ruim, tá, pessoal? Eu não tô sendo o cara de, não, o Vinícius falou, então tá bom. Não, óbvio que tá caro. Só que, cara, se tá caro, Essa é a sua regra do jogo. Tu não quer jogar? vira funcionário. É, sim. Agora, vamos lá, se a gente tá falando aqui que a gente tem que se preocupar com o custo com o pessoal, que a gente tem que... Tia, se teu aluguel tá caro, tu não vai lá negociar? Tia, se teu imposto tá caro, por que tu não vai entender como é que tu consegue baixar ele de alguma Porque forma? negociar tu não consegue, no caso. Então tu tem que ir atrás de quem pode fazer alguma mágica pra ti. Sim, E não tô ganhando comissão de contabilidade, mas é verdade. Não, mas muitas vezes tu consegue, de alguma maneira, reduzir, né? Tu tá no simples, dependendo do teu enquadramento, tu aumenta a tua folha, tu consegue reduzir o pagamento de imposto. E vamos né? lá, na, né? na saída. E qualquer investimento que tenha, vamos lá, tem que contratar uma consultoria tributária. Cara, provavelmente essa consultoria tributária vai gerar algo pra ti por mais 10 anos. Vai ser barato isso. É um investimento. Tu tem retorno sobre isso. Pessoal, Chega uma finaleira. Pô, tá aí um monte de dica. O pessoal que tá acompanhando aí, poder planejar o seu 2026, isso aí vale ouro, né? E a gente foi numa temática um pouco mais voltada grana, finanças. Muitas vezes é o que o empreendedor não gosta de olhar, que ele não quer olhar, que ele tem preguiça. Muitas vezes é mais fácil ir na venda, mas na parte da essência do dinheiro ali, é aí que a empresa acaba, como o dos Vinícius, 70% diz o Sebrae, né? Fecha por falta de caixa. Então não de venda. Não de venda. Eu tenho um outdoor, Dá-lhe, além do dá-lhe. Gotas. Tá, então puxa o outdoor. Vamos puxar então o Gotas primeiro, então, né? Vamos Gotas? puxar o Gotas de inspiração. Tá, esse Gotas é o Gotas Vinícius, né? Faça seu melhor, que a prosperidade acontece. Olha aí, hein? Muito bem. Faça seu melhor, que a prosperidade acontece. Ele vem num livro Curadoria de Martins Érica, diretamente da estante do Café Empreendedor, Olha aí. que é um oferecimento de @leitura de negócios, que é do Henrique Lima. Mas de qual livro é, Érica Martins? Alcança ali pra gente, pra quem tá nos vendo no vídeo, né? Pra quem tá nos ouvindo, estamos no YouTube também com este episódio, dá pra enxergar tudo, né? Então, a nossa dica de leitura de hoje é o livro Provérbios para Empreendedores, 31 lições de sabedoria para uma vida abundante. Então, ele foi escrito pelo Henrique Lima, que é um advogado que escreve várias obras, assim, ele faz um casamento entre textos jurídicos, espiritualidade, desenvolvimento pessoal. E aí, na apresentação desse livro, ele fala que empreender é uma missão divina. Então, utilizar preceitos bíblicos como bússola é um caminho, né, para lidar com tudo que envolve no dia a dia. E aí ele traz, então, 31 reflexões, né, extraídas de preceitos bíblicos com desafios, realidades e situações do dia a dia dos empreendedores, né? Então, uma leitura
leve, reflexiva, mas para fazer aquele trabalho de lapidação interna aí no dia a dia, para dar conta das suas questões de estar à frente do negócio. Trabalho de lapidação interna de todo dia. E não é? Não, adorei. E não é? É o segundo Muito Gotas bem. de hoje. Tá louco, muito bom, muito bom. Tirinho curto, 165 páginas, da Buzz Editora, ano de 2023. E não é de ler todo dia, né? Dá para ler num dia. São 31 capítulos e cada um é uma provocação, São né? 38 pancadas, é isso? 31. 31 pancadas. Isso. Dá pra pegar um mês de 31, janeiro, ó, lê um por dia. Ah, se for fevereiro, a gente lê mais de um Bem por de dia. boa. Também. Seja cauteloso, um aqui. Faça o seu melhor que a prosperidade acontece. Eu acredito muito nisso. Este. Pausa dramática. Vamos lá então Muito com que bem. o Gota. Não, Gotazada. outdoor, O outdoor rapaz. do empreendedor. Outdoor, coloca ali antes. Eu tô Antes já- do outdoor. Tio, eu não antes sei, eu das- tô na sexta-feira do ano aqui, dezembro é sempre sexta, todos os dias é sexta-feira, tem festa, tem confraternização, né? Dezembrou. Então vamos lá. 2026 não é um ano de adivinhação. É de dados, pessoas, caixa forte, experiência do cliente e eficiência. Quem olhar para esses 10 pontos que a gente falou hoje, não planeja só o ano. Planeja ficar vivo e crescer. Meu Deus. Ai, o homem foi terrível. Planeja ficar vivo. E crescer. Muito bem. Tens um Gotas aí, Érica? Um Não, outdoor? Nem me atrevo. Nem. Foi um resumo do nosso Depois programa. deste, nem me atrevo. Muito bem então, gurizada, nós vamos fechando por aqui. Mais algum recado ou não? Que eu lembro, não. Muito bem, então você já ouviu que tempo é poder para o seu negócio, né? A Amazon coloca o seu produto na vitrine certa e entrega ele com um sistema de logística rápido e rastreável. Deixe a logística com a Amazon e ganhe mais tempo para alavancar a sua marca. Muito bem, por aqui também falamos em nome de Agência Arcona Marketing de Resultado. Chama no Instagram no @Agência Arcona e também falamos para VG Gestão de Resultados, Gestão Inteligente, Resultados Consistentes. Segue lá no @VG Resultados no Instagram. E também, é claro, lembrando que o café é gravado diretaço do Espaço Núcleo aqui no @coworking.núcleo. Bueno, gurizada, nós fechamos por aqui. Deixar um grande abraço e até a próxima semana com mais Café Empreendedor. Valeu!